Ora, muito boa tarde, meus de Deus. Espero que tenham tido uma boa semana, aliás, ótima semana. E nós hoje vamos começar com uma oração que é o Credo dos Hebreus. Vamos começar com a oração que a Nossa Senhora mais rezou durante a sua vida, a oração que Nossa Senhora ensinou a Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. As palavras que hoje te prescrevo ficarão guardadas no teu coração, e nelas meditarás, quando te deitas e quando te levantas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E porquê é que nós hoje temos esta oração? Porque hoje vamos fazer um percurso já muito dentro, agora que vocês estão muito preparados, já muito dentro daquilo que é o hebraísmo de Maria. Portanto, a mulher hebreia, como dissemos na última aula, que ensinou a seu filho a rezar e a pronunciar pela primeira vez, de forma humana, o nome de seu pai. Lembram-se da última aula, quando nós lemos esta frase? E nós hoje vamos exatamente fazer isso. Ora, para nós fazermos isso, vamos pegar, finalmente já me indicaram que os livros, graças ao bom Deus, os livros quase todos já chegaram. E a quem não chegou, vocês têm o PDF. E então, vamos hoje pegar no nosso livro, portanto, o livro Nascido de Mulher, que quase todos vocês já têm, e vamos para, um momentinho, vamos para a página, portanto, capítulo 6, um momento, que também eu lá vou chegar, capítulo 6, página, página 105. Vamos pegar no nosso livro, na página 105. Muito bem. Então, hoje vamos falar exatamente desta relação entre Maria e a palavra. Não é? Maria e a palavra. Então, nesta relação, vamos ouvir o que é que o Antigo Testamento, que formou a consciência de Maria acerca da palavra de Deus, página 105 do nosso livro, o que é que o Antigo Testamento diz sobre isto? Gênesis 26:4. Naquela noite apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por causa do meu servo Abraão. Novamente, Números 12:7. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés. Ele é homem de confiança em toda a minha casa. 2 Samuel 7:5. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu morar? Ora, a descrição de Isabel sobre a mãe virgem abençoada entre as mulheres, não é? Quando ela exclama com voz forte: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, fala-nos de escolha, missão, correto? Fala-nos de escolha, fala-nos de missão. Tudo isto, estou-me aqui a dizer que a minha apresentação saiu, um momentinho. Ok. Fala-nos de escolha, fala-nos de missão. Muito bem. Vamos então ver o que é que significa ser escolhida por Deus, ser chamada por Deus, ter uma missão de Deus. Estão a entender? Ora, vamos lá começar então. Para depois
podermos então começar a entrar dentro dos textos um por um. Então, Maria como um modelo da acolhida da palavra para o fiel. Na história da salvação, certamente vocês que já receberam o livro já tiveram a oportunidade de ler grande parte. Na história da salvação emergem grandes figuras de ouvintes e evangelizadores da palavra de Deus. A vocação de Abraão, de Moisés, dos profetas, de Sansão, de Pedro, de Paulo, dos apóstolos e evangelistas. O que é que Maria tem de especial em todas estas grandes vocações? Única a quem foi pedido o seu sim. Já vamos ver porquê. Esses ouvem fielmente a palavra do Senhor e a comunicam passo ao reino de Deus. Neste sentido, o papel central que assume a Virgem Maria existe porque viveu de forma incomparável o encontro com a palavra de Deus, que é Jesus. De facto, nós, que somos filhos das gerações que, até chegar aos apóstolos que viram, lembram-se? Viram e ouviram, receberam o Espírito e testemunham. Nós somos filhos dos testemunhos de outros. Os apóstolos são testemunhas do ressuscitado. Maria é testemunha de tudo isso, mais a encarnação. Por isso é constituída como um modelo providencial para quem escuta e anuncia. Educada à familiaridade com a palavra de Deus, na experiência assim intensa das Escrituras do povo a quem pertence Maria de Nazaré. A partir do evento da Anunciação até à cruz. Ou melhor, até ao Pentecostes. Acolhe na fé, medita, interioriza e vive intensamente a palavra. Esta é a grande síntese mariana que nós hoje, durante a nossa aula, vamos tratar. Ora, maternidade da palavra. Pela força do seu sim primeiro e nunca interrompido à palavra de Deus, ela soube olhar à sua volta e viver as urgências do cotidiano, consciente de que o que recebe como o dom do Filho é um dom para todos. No serviço a Isabel, em Caná e ao lado da cruz. Portanto, dela se pode dizer quanto Jesus disse na sua presença. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Já falamos sobre este suposto versículo antimariano. Só sendo Maria é intimamente dentro da palavra de Deus, é que pode tornar-se mãe da palavra encarnada. Então, Maria concebe e depois acredita, ou primeiro acredita e depois concebe? Vocês estão com problemas de som? Não? Tudo bem, não está? Ótimo. Que aqui alguém tinha escrito que tinham com problemas de som. Muito bem. Então, assim sendo, o que é que acontece? Um erro que nós normalmente estamos habituados a não considerar. E como eu já vos disse, nós aqui na Locus não temos tempo para ideologias, temos tempo para Mariologia, com M maiúscula. Não é a Mariologia do Daniel, não é o pensamento do Daniel ou de qualquer outro professor, mas é aquilo que a grande tradição da Igreja nos traz de melhor. Como eu vos prometi desde a primeira aula. Foi ou não foi? Muito bem. Então, qual é o nosso grande erro, ou comumente nem sequer se pensa nisso? Maria não começa a ter uma fé a partir da encarnação de Cristo. Maria é uma mulher hebreia que rezava aquilo que eu vos rezei agora, que em hebraico se diz Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Helá, que se reza durante o dia, está bem? Um credo,
Escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. As palavras que hoje te prescrevo ficarão guardadas no teu coração. Maria, como mulher hebreia, o que é que ela tem à sua frente? Tem a esperança messiânica. Ponto. É o que diz Lucas. Dessa esperança messiânica, existe um consenso à vontade de Deus. Desse consenso à vontade de Deus, nasce Cristo, o próprio disse que não vem revogar a lei ou os profetas, mas vem... Qual é que foi a palavra que ele utilizou? Vem completar. Isto pode parecer apenas um pormenor casual, político, social. Mas pensem, quando nós falamos daquele tema difícil da enculturação, o que é a enculturação e Maria na enculturação cristã, o que é que ela vem trazer? Ela vem trazer o completamento dessa cultura. E completar uma cultura significa santificá-la. A palavra de Deus na minha vida completa a minha vida. Faz-me fazer coisas que sem a força da fé eu nunca na vida pensaria de o fazer. Estão a entender? Ok. Então, assim sendo, vamos continuar o nosso percurso. E vamos ver, nós conhecemos, já falamos portanto, desta palavra várias vezes. Maria que, ainda que não compreende, portanto, Lucas 2, 19, 51b, ainda que não compreende, conserva todas estas palavras no seu coração e nelas medita. Já falamos sobre isto, mas vamos ler. O modo de escutar a palavra de Maria, o modo como Maria escuta a palavra, é hoje modelo. Diz o texto evangélico que Maria, por sua vez, conservava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Isto significa que Maria ouvia e conhecia as Escrituras, as meditava no seu coração. É este processo interior de maturação, reparem, em que a inteligência não se separa do coração. O que é que nós assistimos hoje? Assistimos exatamente ao contrário. Nós hoje estamos a ver qualquer coisa que simplesmente não aparece. O que é que significa isso? Se vocês forem para a página um momentinho. Onde é que eu meti aquele parágrafo? A única pessoa... Ok. Se vocês forem para a página 112 do nosso livro Nascido Mulher, eu escrevi: um último elemento cronológico neotestamentário é a presença de Maria na comunidade dos fiéis. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, Atos 1,14, que já conhecemos à memória, onde está claro que o filho da Virgem orante é o Filho do Altíssimo, que havia ressuscitado como prometido. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, sumos sacerdotes, escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. E começou-nos então a ensinar que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, rejeitado, como aparece em Marcos, e depois aparece novamente em Lucas, doando o Espírito, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas na terra, em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, aos confins da terra. Então, Maria
o que é que acontece? No pensamento mariológico contemporâneo, Maria experimenta Pentecostes em dois acontecimentos, o do Messias e o da primeira comunidade em Jerusalém. Essa presença com o novo povo escatológico se reúne à volta da nova Arca da Aliança, testemunha a realidade histórica da encarnação, porque Maria é descrita como a mãe de Jesus e a continuidade da maternidade no nascimento da nova Igreja. Então, o que é que isto significa? Significa que Maria, apesar de todo o mistério de Deus, Maria tem a chamada inteligência da fé. A nossa sociedade cristã, tracinho, católica, que é aquela que eu conheço, ao longo dos anos, anulou a nossa inteligência e manteve a nossa fé. Vocês pensem nos percursos catequéticos que nós tivemos. Pensem na exigência da sociedade de hoje que nos pede razões da nossa fé. E pensem quanto nós não produzimos cultura, não somos cristamente educados e o esforço imenso da nossa fé não nos leva ainda a olharmos para a Sagrada Escritura como Maria o fez. Disse uma coisa completamente despropositada ou acertei em alguma coisa na vida de cada um? Vocês podem meditar sobre isto, mas isto não significa que, apesar de vermos o erro, não possamos corrigir. Vocês pensem, São João Maria Vianney, esse grandíssimo santo, o que é que ele disse? A ignorância não é pecado. Pecado é mantê-la. E ele tem razão. Quanto mais eu, Daniel, conheço acerca de Maria, mais este encontro com a palavra acontece na minha vida. E penso que vocês poderão ter o mesmo testemunho para dar. Então, este processo onde a inteligência junta-se ao coração, a teologia junta-se à vida, a fé e a vida, ok? A chamada, se nós quisermos com nomenclatura mais atual, a teologia afetiva, chama-se mesmo assim teologia afetiva, ou seja, capacidade de pensamento crítico em relação à revelação, por um lado, e por outro lado, a integralidade do nosso ser que se une a esta revelação de Deus, a este amor de Deus. Porque não se pode amar quem não se conhece. Então, assim sendo, nós temos um termo chamado sunbalusa, parece uma coisa assim muito esquisita, que é conservava todas estas coisas. Quando nós dizemos conservava todas estas coisas, Maria procura o sentido espiritual da Escritura e o encontra ligando-o, este sunbalusa, colocando junto, tá, estou a entender? Sunbalusa, às palavras, à vida de Jesus, aos acontecimentos que se sucediam na sua história pessoal. Estão a entender? Maria colocava junto. E isto, ou seja, Maria combatia a esquizofrenia religiosa, se quisermos, assim, em termos muito atuais. Porque a partir do momento em que os acontecimentos da vida não têm nada a ver com Deus, nós acabamos de dividir a nossa vida em dois. As coisas de Deus e as coisas dos homens. Estão a entender? Quando nós fazemos isto, nós estamos a cair no mesmo erro de todas as outras religiões que concebem um Deus completamente transcendente, o homem completamente imanente, com as coisas do mundo, se quisermos, por outras palavras, e Deus com as coisas do céu, com as coisas do além, do para lá, do depois da morte. Então Cristo não encarnou. Não existe ponto de contacto. Então, tudo o que falamos da última aula em relação à história, e que a história é santa, isso não existe. Estão a entender como nós caímos em ratoeiras do chamado homem religioso, mas não cristão?
E como Jesus ensinou exatamente o contrário, viveu exatamente o contrário, e a primeira testemunha qualificada sobre aquilo que aconteceu é Nossa Senhora, dá para entender porque é que a presença de Nossa Senhora no mundo é assim tão importante. Impressionante, não é? Vamos continuar. Modelo da acolhida. Maria é o nosso modelo tanto para acolher a fé, a palavra, quanto para a estudar. Não basta apenas acolhê-la, é necessário que estejamos rodeados desta palavra. Não apenas possuir, mas também valorizá-la. Maria consentiu a palavra, mas também a desenvolveu. Por isso, Maria é símbolo da fé, seja para os simples, seja para os doutores da Igreja que a procuram e a definem no professar o Evangelho. Maria é modelo para todos. Não existem exceções no cristianismo. Quem não aceita, não quer aceitar, desvaloriza Maria, muitas vezes isso acontece porque nunca lhes foi apresentada uma Mariologia, mas simplesmente uma ideologia mariana. Estão a entender as passagens? Isto, à medida que a gente vai andando, isto vai começando a bater certo. Estão a entender isto? Nós vamos colocando as bases aos poucos. Vocês vão ver, chegam ao final da 12ª aula e a vossa forma de pensar o cristianismo será com os olhos de Maria. Vão ver. Então, Maria, imagem da Igreja no serviço à palavra. Já falamos da obediência de fé de Maria, ícone vivente da Igreja, modelo ideal de obediência. Vamos citar um autor do 12º século, vamos lhe chamar quase contemporâneo de Bernardo de Claraval, em que ele diz, isto no século XII, há 800 anos atrás, este homem disse: nas escrituras divinamente inspiradas, aquilo que é dito de uma forma geral sobre a Virgem Maria, sobre a Virgem Mãe Igreja, se pode dizer de uma forma particular sobre a Virgem Mãe Maria. Herança universal do Senhor é a Igreja, em modo especial Maria, de forma particular a alma de cada fiel. No tabernáculo ventre de Maria, Cristo fez morada 9 meses. No tabernáculo da fé da Igreja, até ao fim do mundo. No conhecimento e no amor da alma fiel pela eternidade. Interessante, não é? Há 800 anos atrás. Portugal tinha há 34 anos que existia oficialmente a nacionalidade portuguesa. Impressionante, quanto mais nós olhamos para os antigos, para a nossa grande tradição, mais nós descobrimos esta inteligência do Espírito Santo que trabalha dentro, que deixa ao coração e traz as coisas sempre antigas e sempre novas. Então, Maria ensina a não sermos espectadores de uma palavra de vida, mas devemos ser participantes, fazendo como algo nosso o eis-me dos profetas, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo que vive em nós. Mais ainda, Maria ensina que podemos ler a Bíblia sem fé, mas sem fé não se pode escutar a palavra de Deus. Existem, de facto, hoje, com as ciências modernas da filologia, filólogos que olham para dentro da Sagrada Escritura como um texto antigo, um texto a ser estudado, eventualmente, mas não como um texto de fé. Então, lá chegam a conclusões de contradições, um perfil ético ou religioso como qualquer outro texto do mundo, mas sem fé nunca poderão ser tocados pela profundidade do texto. Bom apetite, Sr. João Lázaro Silva. É necessário escutar como Maria e com Maria, mãe e educadora da palavra de Deus. A forma mais simples e universal de escuta orante da palavra são os mistérios do Rosário. É curioso, vamos ouvir o que é que São João Paulo II nos diz. Definiu o Rosário como o compêndio do Evangelho. Porquê? Cada enunciação do mistério deixa Deus falar. Para nós que rezamos o Rosário,
Peguemos, existem imensos livros que, em cada mistério, não só tem a enunciação do mistério, como o texto bíblico correspondente. Não é? Quanto mais nós pegarmos nesse texto bíblico correspondente, lembrem-se o que já foi dito por São Gregório Magno. A palavra de Deus cresce com quem a lê. Ou melhor, dizemos nós hoje, com quem a proclama em igreja. E vocês imaginem no Rosário, se nós atendêssemos às palavras, a cada palavra, estão a entender? A cada palavra que vem lida da Sagrada Escritura. Por isso existem as meditações, para nos ajudar a entrar dentro desta palavra. O Rosário permite contemplar Cristo com Maria. Maria, templo do Espírito Santo na vida silenciosa, humilde e escondida. E educa a Igreja a testemunhar a relação entre palavra, silêncio e Espírito de Deus. Ouvir a palavra na fé torna-se então para o fiel compreensão, meditação, comunhão, partilha, atividade. Ou seja, a Lectio Divina da qual nós já acenamos brevemente. Estão a entender Maria e a palavra de Deus? A necessidade de nós entendermos esta relação sem a qual nós, quando lemos os textos evangélicos, ficamos-nos pelas águas rasas, não entramos dentro da profundidade. E isto impede-nos de ver a profundidade, porque um dos erros que nós temos assistido, e eu já vos falei, eu vou-vos continuar a falar sobre isto, é nós imaginarmos que existe um Jesus da fé, melhor, um Cristo da fé, um Jesus da história, e depois aqui no meio existe uma igreja de Cristo, depois subdividida entre várias igrejas, com uma hierarquia religiosa, boa, má, mais ou menos assim. E depois existe como se fosse qualquer coisa ao lado para as pessoas simples, que é Maria, que não é nenhuma destas coisas, vamos lhe chamar assim, está bem, que uma linguagem é muito pobre, entendam o significado das palavras, que não é nenhuma destas coisas, que não tem nada a ver e que, quando Maria aparece, é aos pobres e humildes, porque todo o resto não interessa, está corrompido, não quer saber, etc, etc. Esta ideia tem-se vindo a intensificar através das supostas presuntas aparições marianas, presuntas mensagens de presuntos videntes, um pouco por todo o mundo. Esta ideia, no seu âmago, nas águas rasas parece boa, mas no seu âmago é satânica. Porquê? Porque nos separa e nos faz autodeclarar os bons da fita. Eu sou bom porque faço isto. O outro é mau porque não faz aquilo que eu faço. É o fazer. O julgamento de cada um de nós a Deus pertence. E o Santo Padre Papa Francisco, desde o início do pontificado, tem falado disto e de que maneira. O que acontece? O caminho de fé de cada um de nós, todos eles são diferentes. Onde é que todos estes caminhos se encontram? Este caminho criatural do contacto com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Quem é que fez a experiência que todos nós podemos vir a fazer de uma vez para sempre? Maria. Quanto mais eu me aproximo de Maria, ou melhor, crio o espaço em igreja, chamada Comunhão dos Santos, a Igreja Celeste, quanto mais eu crio o espaço através da oração, através da meditação destas coisas, de conservar estas coisas e deixá-las descer ao coração,
mais eu sou aproximado através do Espírito Santo em mim. Estão a entender a diferença? Assim, em vez dos outros serem maus, eu procuro na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família, das minhas relações, testemunhar, muitas vezes em silêncio, como Maria, às vezes a falar. Dizia um autor, que agora não sei precisar, testemunha sempre o Evangelho, eventualmente, se necessário, com palavras. Estão a entender? A transparência de uma frase deste género. Então, Maria, palavra de Deus, dom e graça. No rosto de Maria se espelha a Igreja e no exemplo da Mãe Virgem e Mãe continua o seu caminho ao longo da história, através dos tempos e dos espaços, para levar a toda a humanidade o dom e a graça da palavra de Deus e da sua vida. Maria, coração da palavra de Deus, doada na cruz, acolhida pela Igreja no Pentecostes, transmitida pelos hagiógrafos. Já vimos que os hagiógrafos são os escritores da Sagrada Escritura. A palavra de Deus não é estática, mas é palavra que corre, que desce do céu como chuva. Palavra que cresce com quem, acreditando, a ouve. Maria não é declarada cheia da palavra. Maria é declarada cheia do Espírito. Não é? Maria é apresentada como cheia de graça, tendo encontrado graça junto de Deus. A graça, em hebraico, hesed, e a palavra, em hebraico, dabar, são duas personificações teológicas de Deus. A palavra precede a graça. Fala de Deus e é acolhida, por isso escolheu Maria. Porquê que achaste graça diante de Deus? Por mérito? Seria uma contradição. Achaste graça diante de Deus? Por mérito? Não. Por disponibilidade a acolher. Deus não exige o fazer. Deus exige a disponibilidade da acolhida. É o que o texto diz. Estão a entender? Nós estamos a fazer um percurso de espiritualidade mariana, na minha perspectiva, como poucas pessoas o fazem neste mundo. Nós ainda não saímos dos textos bíblicos, praticamente. Correto? Nós não estamos aqui a acrescentar a Maria qualquer coisa. Nós estamos a ler aquilo que os hagiógrafos, que o Espírito Santo inspirou os hagiógrafos a escrever, a testemunhar acerca de Maria. E estamos a tirar conclusões. Então Maria, já falamos sobre isto por Lucas, é considerada a filha de Sião. A história de Maria, a partir do momento da Anunciação, deixa de ser individual, personifica Israel. A salvação divina apoia sobre a bondade de Deus na história que acontece em Jesus através de Maria. Maria não é a causa daquilo que acontece, mas é a condição livremente escolhida por Deus e sinal prodigioso do novo início da história. Maria é a figura singular que torna possível o fazer-se carne do Verbo. Maria, o vértice da fé de Israel, e o novo início do povo, do reino de Deus. Maria representa, seja todos aqueles que através da lei e do culto de Israel, seja aqueles que se aproximaram de Deus pelas bem-aventuranças, Mateus 5, e pela fé em Jesus, Jesus oferece a filiação divina a todos aqueles que acreditam e fazem a vontade do Pai. Então Maria é universal. A sua relação com Deus toca a paternidade divina e exclusivamente a maternidade divina. Então, assim sendo, a relação mãe-filho que liga Maria a Jesus vai muito para além de um plano humano. Maria não é uma incubadora de Deus
Estão a entender incubadora, naquele sentido plástico do termo. E aparece no ato pessoal do Verbo que, mesmo mantendo uma relação profunda com as outras pessoas da Trindade, faz do seu tornar-se carne o espaço da autodoação do Pai e do amor criador do Espírito. Assim, dá origem a uma vida completamente abandonada a Deus. Talvez devamos concluir que não é Maria que faz de Cristo seu filho, mas é Jesus que faz de Maria sua mãe. Conseguem entender a diferença, a pré-existência do Verbo, a eleição de Maria, a disponibilidade para acolher? A Imaculada já nos falar sobre isso. Então, não é esta maternidade divina, não é tanto o facto de Maria ficar grávida, é o facto de que o Filho é filho do Pai, de Deus Pai, é Deus Filho, e que faz de Maria mãe de Deus, a maternidade divina. E depois na cruz fala novamente de tornar-se mãe. Entendem? Esta passagem. Então, não é tanto Cristo, não é tanto Maria que faz de Cristo seu filho, mas é Jesus que faz de Maria sua mãe. A eleição. Já vamos ver mais à frente a eleição. Esta palavra é muito importante. Eleição, vocação e missão. Estas três palavras são muito importantes e tocam-nos. Então, maternidade, palavra e fé. Maternidade e fé. A maternidade de Maria não pode acontecer sem fé. Por isso, a Anunciação termina com a serva do Senhor que se transforma em serva da palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Já vamos ver mais à frente exatamente as palavras que Maria utilizou. Maria tem uma forma singular de fé. Sim, é modelo para nós. Mas há algumas particularidades que fazem de Maria uma pessoa única, como é natural que o seja. A maternidade de Maria é uma forma única de fé e de seguimento. O acreditar de Maria significa acolher e oferecer Cristo, gerando numa história humana. Vocês pensem, quando Cristo é apresentado ao velho Simeão no templo, ele fala da espada, não é? Que já foi um texto escrito à luz da Páscoa. Maria oferece no templo o Filho, pré-anunciando a Páscoa, o novo Cordeiro imolado. Então Maria não só recebe Cristo, como também o oferece, pertencendo ao povo hebreu que, não é, imolava os cordeiros, os chamados sacrifícios. Depois a atividade e passividade, parecem assim umas palavras filosóficas um bocado estranhas, vamos ler. O vértice de cada comportamento religioso perante Deus encontra em Maria a sua forma mais elevada. Reparem nas palavras. Passiva disponibilidade unida à ativa prontidão. O vazio do abandono e a plenitude da graça. Reparem, o cristianismo é feito de paradoxos. Foi preciso que Jesus morresse para que tenhamos vida. Foi preciso que a Virgem Maria, que Maria fosse virgem para se poder tornar mãe. É preciso que nós percamos a nossa, vamos lhe chamar, segurança, estão a entender, para nós encontrarmos a verdadeira força. É preciso que nós diminuamos para que Cristo possa crescer em nós. Estão a entender? Tudo é um paradoxo no cristianismo. Então, reparem, é necessário que a disponibilidade se abandone para depois, prontamente, ser ativa. Dizia Adriano Fontes Pereira, isto foi alvo de uma arte que nós fizemos no Instagram. Maria foi tão passiva na terra que no céu se tornou a mais ativa.
para entender a passagem. E depois temos a Peregrinatio Fidei, São João Paulo II, Redentoris Mater, a chamada peregrinação da fé. Maria escutou a palavra, conservou-a, meditou-a, tal como os profetas e os sábios do Antigo Testamento, tornando-se modelo para cada um dos fiéis que vão discernindo na história o encarnar desta palavra. E agora chegamos então a esta base, está bem? Esta base muito forte de encontro entre Maria e a palavra. A vocação é precedida da eleição. Portanto, primeiro existe uma eleição. Nessa eleição encontra-se uma vocação. E nessa vocação encontra-se uma missão. Estes três elementos fazem parte da anunciação e permitem-nos pensar para além da história de Maria, da figura de Maria no Novo Testamento. Porque estes três momentos, para além de serem os momentos da Anunciação, se quisermos a Anunciação como o primeiro grande momento cristão, é igual para todas as pessoas, todos os cristãos, até o fim dos tempos. Maria, só no episódio da Anunciação, configurou-se para sempre. Vamos pensar na eleição. Decisão divina antes do nascimento da pessoa. O que é que São Paulo diz? Deus nos elegeu antes da criação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele no amor. É isto que fundamenta o Evangelho. É isto que fundamenta a Imaculada Conceição. Desde toda a eternidade foste eleita, não é? Virgem Santa, Mãe de Deus, etc. Maria, antes da criação do mundo, foi escolhida para ser a mãe do Filho, entregando-a eternamente ao Espírito de Santidade e amada pelo Filho dileto, eternamente colocada no centro da inimizade com o mal. Então nós ligamos Gênesis 3,15, estabelecerei inimizade entre ti e a tua descendência, etc, etc. E Apocalipse 12, para entender, a abrir e a fechar a Bíblia, nós temos esta figura de mulher contra o mal e a sua descendência contra o mal, e em ambos os casos o bem vence. Ora, comparem Gênesis 3,15 a Apocalipse 12. E esta é a eleição. Portanto, a Imaculada, a criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Se quiserem, a palavra irrepreensível, podemos, já foi traduzida também, santos e imaculados. Okay? Carta aos Efésios, se eu não estou em erro, 5:4, se eu não estou em erro, mas depois é uma questão de vocês procurarem. Atualmente no Google é fácil procurar situações bíblicas, conhecemos as memórias, basta escrever. Depois vamos para a vocação. O chamado de Deus para com Maria chama a colocar a sua vida e a sua pessoa totalmente à disposição do amor, não prescindindo, isto é importantíssimo, da inteligência e da liberdade, da personalidade de Miriam, que era o seu nome em hebraico. O que é que isto significa? Que a partir do momento em que a fé, isso deve-se acreditar e já está, porque o Papa diz ou porque a Bíblia diz. Ou seja, a partir do momento em que a fé bloqueia, coloca de lado a minha responsabilidade, a minha personalidade, a minha inteligência, deixa de ser palavra que encarna, deixa de ser o Espírito de Deus em mim e passa a ser aquela grande doença que nós temos hoje na Mariologia, que eu já vos disse tantas vezes e que eu não vos vou dizer e vocês vão escrever aí do lado. A pior doença que eu vejo hoje na Mariologia. Ora, escrevam. Enquanto alguém não escrever a palavra certa, eu não continuo. Portanto, ficamos aqui até amanhã. Ideologia, muito bem, muito bem.
Exatamente. Ideologia. Perigosíssimo. Perigosíssimo, meu Deus. Por causa das ideologias, temos nações que se matam umas às outras. Homens e mulheres que se matam uns aos outros. Enfim. O corpo e os sentimentos não são invadidos, substituídos, anulados, mas animados. A palavra alma vem de anima. Animados. De forma a poder professar uma adesão incondicionada e absoluta ao querer de Deus. É daqui que deriva o nosso eis-me. Eis-me. Eis a tua mãe. Eis-me a serva do Senhor. Estou pronta. Faz de mim o teu instrumento. Não é? Como dizia São Francisco de Assis. Fazei-me, Senhor, o instrumento da vossa paz. Lembram-se? Então, da vocação nós passamos à missão. Maternidade histórico-salvífica, pessoal e comunitária. Maria é a personificação da esperança judaica, já o dissemos, do Messias, e introduz no seguimento de vida, no seguimento de Cristo, a vida nova da Igreja. Uma Igreja que não olha para Maria como modelo, está a trair a própria Sagrada Escritura. A missão de Maria passa através da espada que trespassa os corações e através do Espírito e da Palavra, que são as duas mãos de Deus. Este Espírito, Ruá, lembram-se na criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é este Ruá, também traduzido por hálito, né? O homem criado do barro, e Deus insufla o seu Ruá, o seu Espírito ou o seu hálito, não é? O hálito de Deus. O Espírito de Deus e a Palavra. Imaginem Deus Pai no mundo com dois braços. Estão a ver o operar de Deus, não é? Deus Pai no mundo. O seu Espírito e a sua Palavra. E agora imaginem Deus Pai a modelar-nos todos os dias através do seu Espírito e da sua Palavra. Foi isto que fez com Maria. Estão a ver o barro molhado, não é? Que não oferece interferências ao artista, ao oleiro que o modela, o Espírito e a Palavra que nos modelam. Maria, no dom de si que aprende do Filho e na comunhão unificante que resulta do Espírito. Maria aprende do Filho a doar-se. Maria é em comunhão com o Filho através do Espírito Santo. Quem é minha mãe e meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, meu Pai. Estão a entrar na profundidade, não é? Estamos a entrar na profundidade destas palavras. Eu acredito que a próxima vez que vocês, durante a celebração da Eucaristia, ouvirem num dos versículos referentes a Nossa Senhora, não sereis mais os mesmos. Porque tudo isto vai continuar a ressoar dentro de nós. Então, Maria, no coração da palavra criadora. Maria não tem credenciais dentro do povo de Deus. Reparem, Zacarias, sumo sacerdote do templo, e Isabel, da descendência de Arão. Maria, no máximo, tem José, descendente de David. Mas depois não é José que dá a descendência de sangue a Jesus. Não é? Já vimos nas genealogias de Jesus, pois todos estes versículos nós trataremos um por um. Então, assim sendo, na Anunciação, Míriam é colocada no centro da palavra criadora. Enquanto Deus, que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, agora se dirige à Virgem com o propósito de se manifestar na carne e de ter uma face humana. Dizer uma face humana inicialmente parece não ter nenhum significado, mas pensem, o que é que nós conservamos como imagem de todos os nossos parentes, de todos aqueles que estão ao nosso lado? Uma fotografia da mão? Não. Uma fotografia da face. A face como identidade. Quando as pessoas falecem, o que é que se cobre? A face da pessoa. Estão a entender a importância da face?
Por isso é que Maria é a face que mais a Jesus se assemelha. Estão a entender esta frase forte? Para Maria, o encontro com a palavra do Senhor acontece na experiência pessoal de amor e será testemunhado ao lado do homem que no Calvário indica a única palavra que salva, pois comunica a abundância da vida. E a única palavra no Calvário que salva é a palavra da não palavra. Novamente um paradoxo. O silêncio da cruz indica e exprime o maior grito. Eu estava a pesquisar há uns anos atrás sobre a questão da palavra cruz. E era estranho que em latim, depois da origem em português, cruz em latim, crux grego, mas a Sagrada Escritura utiliza a palavra stauros, cruz, em grego diz stauros. De onde é que a nossa tradição latina foi buscar a palavra cruz? Querem saber de onde? Foi buscá-la ao sânscrito, crossa, que deu origem em grego à palavra krauge, que depois deu origem à palavra latina crux, que significa, imaginem só, grito. É verdade. Impressionante, não é? Eu comecei a pesquisar. Quando eu descobri isto, eu fiquei... agora entendo porque é que a cruz é a palavra da não palavra. Cristo, em silêncio, grita à humanidade. Porque quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, as últimas palavras de Jesus na cruz, tudo está completado, é a mesma expressão na criação de Gênesis 2, de 1 a 2, que diz: assim foram completados céus e terra, e Deus completou no 7º dia as suas obras. Jesus atinge o cume do ato criador do Pai e abre ao mundo o primeiro dia da semana. Dominus Dies, dia do Senhor, domingo. Máximo abandono. Colocando-se ao lado do Senhor no momento do máximo abandono, Maria, discípula fiel, continua a colocar-se no centro da palavra criadora. Porque Deus cria através da palavra, já falamos sobre isso. Presença solidária ao lado do Mestre, Maria demonstra aos discípulos como se deve comportar para com o Verbo de Deus. Aliança, a nova aliança do Gólgota, não coloca o homem debaixo da ação de Deus, debaixo da lei, como súbdito que deve obedecer a decretos para obter a bênção, mas numa relação de comunhão plena. E isto acontece com Maria, protótipo da Igreja, modelo da Igreja, se quisermos. Inspirando-se em Maria, os fiéis aprendem a ler as Escrituras, pois olham para Jesus, o Filho do Homem, e orientam a sua existência segundo o modelo de humanidade proposto pelo Filho de Maria. Esta atenção tem sido profeticamente anunciada por Zacarias quando disse, Zacarias 12:10, olharão para aquele que trespassaram. E são retomadas pelo evangelista João em 19:37, quando conclui a narração da paixão para confirmar o atuar na pessoa de Jesus, e também o autor do Apocalipse abre a sua narração, Apocalipse 1:7. Cada um o verá, também aqueles que o trespassaram. Ambos os autores concordam neste elemento. A expressão mais alta da palavra de Deus não está escrita em nenhum livro, mas aquela que se manifesta na carne do homem, que oferece a vida por amor, e a seu lado estava sua mãe. Por isso nós podemos falar de Maria como a aurora da nova humanidade. O autor do Apocalipse explica como a comunidade dos fiéis se devem relacionar com as Escrituras, pois com Maria no coração da palavra criadora pode aprender a encarnação do Verbo. A palavra criadora
gerou em Maria uma humanidade nova, pois o Filho nascido de mulher é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Em Jesus o divino se fundiu com o humano e estas duas realidades são, desde sempre, contrapostas, mas nunca se poderão desligar graças a Maria. Pois aquilo que Jesus assumiu, Jesus redimiu. Jesus assumiu a natureza humana e, como tal, a redimiu. Ou seja, o homem não tem mais nada... Isto é bonito. O homem não tem mais nada a pagar. De uma vez para sempre. O homem não tem mais nenhum resgate a pagar diante de Deus. A salvação é completamente gratuita. Pois é. O homem não tem méritos perante Deus. Tudo aquilo que existe, existe por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nele nos movemos, habitamos, existimos. E Maria compreendeu isto. Acredito eu, muito melhor do que eu. É a fé de Maria de Sábado Santo. Maria é a primeira testemunha deste evento, pois fez a experiência do Deus conosco na humanidade agora, criação completada e renovada. Tudo isto para levar-nos aonde? À felicidade. Mesmo em tempos de pandemia. A máxima aspiração dos homens é a felicidade que coincide com a vontade de Deus Pai. A vontade do Pai manifesta-se na ação criadora, tende a eliminar as causas do sofrimento da humanidade, das lágrimas à morte. Em Maria, a vontade divina demonstrou pela atuação, encontrou pela atuação, pois experimentou a presença de Deus que se fundiu com o humano. Mais ainda, Maria é a fiel palavra que escuta. Maria não é apenas fiel, é fiel por excelência, porque ouviu a palavra, é criatura da palavra, nascida da palavra, nutrida como discípula e mãe messiânica pelo cumprimento da palavra. No início era a palavra, no início era o verbo, no início era o logos, depende das traduções das Bíblias que tiverem. En arché estine logos. João 1.1, Gênesis 1, já falamos sobre isso. No princípio, Deus criou tudo por meio da sua palavra. Tudo é concretização da palavra de Deus. Na nova criação encontramos o sim de Maria à palavra, obediência de fé. Maria aparece pela primeira vez nos Evangelhos, ouvindo a palavra, e isso define-nos. Anúncio, escuta, empenho. Relembremos o credo hebraico que rezamos no início. Escuta Israel, este Shema Israel. Maria, mulher hebreia, escuta a palavra. O diálogo da Anunciação não é o diálogo da aliança que invoca a aliança concluída por Deus com Abraão e com Moisés. Maria responde, em nome de toda a humanidade, consentindo o nascimento de menino Messias, de uma vez para sempre. A resposta é inovadora e é decisiva na aliança de Deus para com os homens. Existe desde esse momento um momento antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. A esperança torna-se vida e futuro. Não voltaremos mais atrás. O sim à palavra, ponto do instante da vida pessoal e da história da revelação, coincidem numa mulher de Nazaré, em Miriam. Palavra, escuta, turbamento, objeção, reflexão, liberdade, resposta. São momentos do faça-se em mim segundo a vossa palavra. No Novo Testamento, genoito, moi, kata, to, rema, su. É o que lá está, em grego. Maria concebeu acreditando, ou seja, ouvindo a palavra, a conceptio per aurem. Maria concebe porque ouviu. E ao ouvir a palavra, o verbo encarna. Diz Santo Efrém, Eva ouvindo a serpente, fez a morte entrar no mundo. Maria, ouvindo, fez entrar a vida no mundo. Em Maria, escutar e acreditar coincidem. Então, assim sendo, a fiel é modelo para a Igreja de como se acolhe a palavra. Vamos à Anunciação, de como se gera a palavra.
a Natividade, de como se apresenta ao mundo a palavra, a Epifania, de como se conserva a palavra dentro de si, a vida de Nazaré, de como se acredita na palavra em Caná, fazer tudo aquilo que ele vos disser, de como se difunde a palavra na visitação, de como se permanece fiel à palavra na cruz, de como se testemunha a palavra no Pentecostes, de como se vive eternamente a palavra na Igreja Celeste, na Assunção, de como se é presente na vida espiritual de todos os que ouvem a palavra e combatem o bom combate da fé em Apocalipse 12. Este é o encontro de Maria com a palavra. E agora passamos para as perguntas. O que é justo que assim seja, como habitualmente. Ora, esperamos então pelas vossas perguntas. Tenho visto que vocês têm ido ao site da Logos Mariológicos. Continuem a ir, deixem os vossos comentários, carreguem frases, fotografias, acontecimentos da vossa vida para criarmos comunidade. Garanto-vos, leio tudo, curto tudo, comento tudo e também vos faço perguntas e espero as vossas respostas. Não tenham medo de vocês cultivarem Mariologia expressando aquilo que aprenderam. Muitas vezes não encontramos as palavras certas para nos expressarmos. Não tem mal. Vocês pensam que Maria tinha exatamente todas as palavras corretas para se expressar? Nem sequer os evangelistas tinham. Vocês sabiam que no original grego existem palavras que foram criadas para tentar expressar, que não existem em nenhuma parte da Sagrada Escritura, que foram criadas para tentar expressar aquela realidade. Eu já vos disse uma, kekaritomené, um chamado apax legomenon, ou seja, aparece apenas uma vez na Bíblia. Lucas teve que criar esta palavra para tentar expressar o cheio de graça de Maria. Portanto, se eles não conseguiram e eram geógrafos e testemunharam o nosso Senhor Jesus Cristo, nós tentamos. O resto, Deus fará em nós. Então vamos às perguntas. Maria é conhecedora da palavra, mas não há relatos que em Nazaré não haveria nem mesmo escolas. Como ela conhecia tão bem a palavra? Muito boa pergunta. Vamos explicar uma pequenina aula de hebraísmo. Para o hebraísmo, a palavra é lida ou proclamada? Proclamada, tal como no cristianismo. Isto é, a educação, até bem pouco tempo atrás, só no século XVIII, é que nós começamos o grande processo de alfabetização da Europa. Curiosamente, na Noruega, no século XVIII, com a Bíblia, ensinou-se a ler e escrever muito boa gente. Facto histórico. Reparem, para a tradição hebraica, a palavra passa de geração em geração. Lida, é verdade, mas só fixou-se a escritura, que custava tanto dinheiro na época, na corte do rei David. Assim sendo, nós temos os primeiros escritos por volta do século XII, em forma sistemática, naqueles rolos, não é? Aqueles rolos de pergaminhos que depois se abrem, como vocês já viram em algumas reproduções sobre a oração hebraica. Então, assim sendo, conhecer a palavra não obriga à sua leitura, pois a palavra era proclamada. Nós temos santos na Igreja, São João Crisóstomo, Santo António de Lisboa, que têm intenção de memorizar toda a palavra. De tal forma, essa palavra era importante para eles. Então, não existe uma Maria leitora, não temos dados antropológicos sobre isso, mas temos dados antropológicos claramente que existe uma Maria que escuta a palavra. E como tal, memoriza a palavra. Para nós, como temos tantas fontes de informação, é um pouco estranho. Para a época era bastante normal, até porque o método rabínico é aquele de eu ensino e o meu discípulo deve repetir as mesmas coisas na mesma ordem em que eu lhe ensinei.
Hoje temos uma pedagogia muito diversa, proativa, etc, etc. Você afirmou que Maria procura o sentido espiritual da palavra, mas tinha apenas 12 anos quando houve a Anunciação. Como pensar em uma maturidade espiritual de Maria nessa idade? Ora, muito bem. Então vamos lá dizer aqui mais duas verdades. Vocês sabem, no Código de Direito Canónico que rege a Igreja Latina do ponto de vista universal, qual é a idade mínima para o matrimónio? 14 anos. Está lá escrito. Eventualmente, se isso vai contradizer a lei do país, então segue-se a lei do país, que já são 16 anos com o consentimento dos pais e os 18 anos com a maioridade. O facto de que nós, hoje, a nível da educação, tenhamos um período tão longo de educação, não significa que, na época, a maturação da pessoa não fosse acelerada. E lembrem-se sempre que o conhecimento, a profundidade espiritual da Escritura acontece não através da leitura, mas através da ação do Espírito Santo na pessoa. O que é que o anjo disse de Maria? É cheia de graça. Graça, caris, já vos indiquei a palavra caris, vamos traduzir por cheia de Espírito. Ok? A questão do rosário, o novo terço proposto por João Paulo II, os Mistérios Luminosos, há quem diz que não é necessário rezar este, mas somente os 3 terços. Como é isso? Permitam-me utilizar uma expressão tão portuguesa. Valha-me Deus e as almas. Não pela pergunta, mas pela incapacidade mariológica na qual nós nos encontramos. Eu diria mesmo uma esquizofrenia. Porquê? Eu explico. Existe a liturgia. Maria na liturgia. Ponto. Tudo aquilo que não é liturgia, vamos definir liturgia como sacramentos, liturgia das horas, está bem? Tudo aquilo que não é liturgia é um eco, reverberação, se quisermos, um eco da liturgia. Estão a imaginar o lago da nossa vida, onde cai a pedra liturgia e aquelas ondinhas que se formam à volta, tudo aquilo que não é liturgia, vamos lhe chamar piedade e exercícios de piedade. Está bem? O terço, rosário, nasce, e havemos de fazer um curso sobre o rosário, nasce em ambiente monástico, nos monges, se eu não estou em erro, de Cister, para ajudá-los à contemplação do ato litúrgico da palavra proclamada em igreja. O facto de acrescentarmos, ou o Santo Padre ter acrescentado mistérios ao rosário, só nos pode deixar felizes, porque significa que o Espírito Santo que guiará a Igreja, a verdade toda inteira, a grande tradição da Igreja, continua a cimentar-se, continua o Espírito Santo a conduzir a Igreja. Sabendo nós que o Rosário é seguramente a maior oração do mundo em relação à quantidade de vezes que é rezada. Sendo que é uma meditação da palavra, eu, Daniel, apenas posso ficar feliz de que a minha igreja, minha no sentido de que eu pertenço, que eu sou igreja, guiada pelo Espírito Santo, encontra a necessidade de introduzir mais mistérios da palavra de Deus na oração do Santo Rosário. Para obtermos a graça, é imprescindível a disponibilidade? Esta é uma pergunta muito difícil.
Eu sei que vocês não estão habituados a que eu não responda. Não é? Normalmente, grande parte das perguntas, eu, à esquerda, à direita, vou tentando responder. Na teologia das aparições, um curso que faremos brevemente, Deus irrompe na vida das pessoas de uma forma que nós não entendemos. Deus não irrompeu na vida dos pastorinhos de Fátima porque eles eram os mais santos. A sua irrupção na história deles resultou na sua santificação. Assim sendo, eu vou dizer isto. Deus sabe quem criou. Deus sabe a disponibilidade que cada um tem e que nós não sabemos. Deus elege e essa disponibilidade deve ser cultivada. De uma forma abandonada, eu cultivo a minha disponibilidade para Deus, não porque quero obter alguma coisa dele, mas porque eu sinto a necessidade de Deus em mim. Se mais eu não obter, ao menos que eu obtenha, melhor, que o Espírito Santo habite em mim. Imaginar uma disponibilidade sem uma eleição, disponibilidade a uma missão particular sem uma eleição, é estranho. Mas é daquelas perguntas que é muito, muito difícil de responder. Vocês vão me permitir, desta vez, de eu não vos responder facilmente. Eu acho que é preciso toda uma aula em relação a isto e, claro, quando eu não sei, investigo. É isso que o mariólogo faz. Professor, você poderia novamente explicar o significado da palavra Cristo? Não. Cristo vem de Christos, que significa ungido. Porque a palavra, em grego, Christos, ungido. Porque a palavra Messias, Meshiá, significa ungido. Porque a eleição de Deus era feita através do profeta que despeja sobre a pessoa uma ânfora de azeite. Nesse sentido, a pessoa ficava, imagina se despejassem uma ânfora, uns litros de azeite, eu, perfumado, claro está, eu ficaria para sempre marcado. Não é? Vocês deixam cair azeite numa pedra e a mancha fica para sempre, correto? Agora vocês imaginem o povo hebreu a ver que o óleo, ao cair na pedra, a mancha para sempre, unção para sempre, Meshiá, ungido, tradução em grego, Christos, tradução em português, Cristo. O que eu vos expliquei foi o sentido da palavra cruz. Cruz, português, crux, em latim, que traduz a palavra, não a palavra cruz do grego, stauros, mas a palavra krauge, do grego, que significa grito, que tem a sua origem em sânscrito na palavra crossa. Foi isso que eu vos expliquei. A palavra da não palavra. Não é? O grito do silêncio de Cristo na cruz. Expliquei-vos essa parte. O Senhor disse que o homem não tem méritos diante de Deus, mas e a questão dos méritos na oração? Rezar X terços, rezar X Ave Marias ou Pai Nossos, o sofrimento vivido com fé não gera méritos para a nossa salvação? E agora é aquela parte em que vocês não vão gostar de mim, mas eu tenho a obrigação de ser consagrado na verdade, que é o que diz a Escritura, e o Papa Bento XVI disse-o exterminadamente no seu pontificado. A única forma de existir méritos diante de Deus é nós completarmos na nossa carne a cruz de Cristo. Nós rezamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porquê? Porque nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nos movemos. O meu ato de caridade, a minha obra boa para com o outro, se for para testemunhar Cristo,
em Cristo chego ao Pai. Se for para eu, Daniel, ganhar a atenção de Deus sobre mim, eu cometi um ato não cristão. Deu para entender a diferença? Nossa Senhora também pede, para rezarmos o terço. Criaram-se, como eu já vos disse, vamos lhe chamar modos de continuar a vida sacramental, com aquela imagem do lago, da pedra, da liturgia, não é? Exercícios de piedade são importantes na medida em que eu entendo essa continuação da liturgia. E nós começamos cada um dos atos litúrgicos como? Qual é a primeira coisa que o presidente da celebração, vulgo sacerdote, faz antes de abrir a boca? Esperemos que não faça os avisos das missas. O que é que ele diz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abre-nos para o mistério. É nesse mistério que nós existimos e nos movemos, tal como Maria, desde a Anunciação. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Se for fora deste âmbito, deste espaço, aquilo que nós fazemos é o típico homem religioso que tenta conquistar com a sua força, com a sua vontade, a salvação junto de Deus. E Cristo fez exatamente o contrário. Salvou-nos gratuitamente, a palavra graça, gratuito, não é? Graça, grátis, gratuito, é tudo a mesma origem, de uma vez para sempre, gratuitamente, toda a humanidade. Porque a salvação não se conquista, acolhe-se com a palavra. Jesus assumiu a natureza humana e como tal a redimiu. Professor, Maria, antes de falecer, teve a consciência dessa missão de Jesus? Ora, vamos lá. Pensem comigo. Maria viu Cristo ressuscitado, sim ou não? Sim. Diz-nos a nossa grande tradição eclesial. Maria estava com os apóstolos quando Cristo, depois de subir aos céus, completou a sua promessa. Eu vou para o Pai, de forma a que venha a vós o Auxiliador. A palavra paráclito, que a gente utiliza muitas vezes, vem do grego parakletes, que significa auxiliador. É ou não é verdade que estava ali? Estava assim. Maria testemunhou a expansão, a evangelização, a formação das diversas comunidades ao longo dos séculos da Igreja Celeste. Mas nós não nos podemos esquecer que quando São Paulo morre em 67 e São Pedro em 64, aqui em Roma, já existiam várias comunidades cristãs. Maria viu isso acontecer. Então, não só teve consciência da missão de Jesus, como também, desde o primeiro momento, não deixou de participar nesta mesma missão. Porque a missão de Jesus não é algo que começa no depois, é algo que começa desde o momento da encarnação. De facto, o episódio da visitação a Isabel, como já dissemos, não é um simples, normal, político, educacional, familiar episódio, mas é um ato de evangelização, em que se comunica, o Espírito Santo comunica o espírito profético a Isabel, que reconhece Maria como a mãe do seu Senhor, que a reconhece como a Arca da Aliança, e a João Batista, que sussulta no ventre de Isabel. É ou não é verdade? Então, assim sendo, antes de Cristo nascer, já Maria o anunciava. Pois é.
Maria passiva não era. Passiva, Maria não era. Disponível, acredito, mas passiva neste sentido, não atividade de passividade, mas passiva no sentido de deixa andar, lá de ser é para os outros. Para entender? Porque é possível fazer uma leitura mariológica de Apocalipse 12. É possível fazer uma leitura mariológica a partir do momento em que nós encontramos Maria como a mãe do Messias, e em Apocalipse 12, Maria é tratada como nunca o nome de Maria, mas a mãe de Jesus. E todo o Evangelho de São João é a mãe de Jesus e a mulher. Esta mulher, que aparece 3 vezes, não é? É a mesma mulher do Apocalipse. Que o Apocalipse tenha sido escrito ou não por São João, a pesquisa contemporânea diz-nos que, pois, não é o mesmo autor, mas é a mesma tradição. Por isso é que eu gosto de falar da tradição joânica. Estão a entender? Portanto, um conjunto de pessoas, uma comunidade fundada por São João com uma teologia joânica. Correto? Se o Apocalipse utiliza a palavra mulher, utiliza mulher, a mãe do Messias, a luta, a descendência perseguida, nós encontramos no Evangelho de São João e nas cartas de São João elementos semelhantes. Sabendo nós que Maria foi, e de que maneira, vamos-lhe chamar, eu vou-lhe chamar a paparicada. Vocês conhecem o termo, a paparicada? Não, se calhar é muito, muito lusitano este termo. A paparicada é... Eu agora vou arriscar. Não é teologia, está bem? Agora não é teologia. Estou eu agora a imaginar. A paparicada seria tratar Maria como se fosse a princesa da comunidade. Reparem, acompanhem-me. Mulher mais velha, testemunha direta da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, testemunha direta da cruz, elemento central que leva a fé aos discípulos, bodas de Caná, como vocês já leram no artigo na Logos, que todos os dias nós estamos a fazer um artigo, se vocês virem no site logosmariológicos.org, todos os dias nós estamos a fazer um artigo, são 3, 4 minutos de leitura, umas pílulas, se quisermos, não é? Mas uns concentrados de Mariologia sobre diversos temas. Então, Maria acaba por ser uma personagem, uma figura, uma presença tão singular, tão importante, que eu imagino que aquelas pessoas engasgavam-se a falar de Maria. Estão a entender? A falar com ela. Eu imagino São Lucas a falar com Nossa Senhora, a perguntar-lhe do nascimento virginal, e ele super envergonhado, porque está a falar de alguma coisa tão nobre, tão íntima, para vocês que me estão a ouvir, vocês mães, algum dia algum homem vos perguntou da concepção dos vossos filhos? Pois. Agora imaginem São Lucas a perguntar à Nossa Senhora. Como é que tinha sido? Pois. Uma grande mulher. Uma mulher extraordinária. Temos pano para mangas, graças a Deus. Isto é a Mariologia, sejam bem-vindos. Dito isto, passamos aos nossos recados. Estamos preparando novos cursos, abrindo inscrições para o próximo em outubro. Nós terminamos o dia, se Deus Nosso Senhor quiser, Nossa Senhora nos der uma ajuda, no dia 17 de outubro, nós terminamos este curso de Espiritualidade Mariana. Vem um outro, em outubro já vamos abrir as inscrições para sempre temas diferentes, para continuarmos o nosso percurso mariológico, para todos aqueles que
fizeram o curso anterior, aquele promovido pela PAMI, pelo Antoniano, já enviamos para quem nos entregou os trabalhos, fez, portanto, os percursos necessários, nós já enviamos o elenco das pessoas para eles emitirem os certificados e depois chega-vos diretamente de forma digital ao vosso e-mail, a gente trata de tudo.